Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio 14 do Pimentelcast. Meu nome é Ronaldo Xavier, estou aqui com a doutora Thaís Queiroz, que vai apresentar o nosso convidado. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Pimentelcast. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Bruno Nóbrega. Dr. Bruno, que é candidato a desembargador pelo 5º Constitucional do TJPB. Dr. Bruno, a gente quer dizer que é um privilégio ter o doutor aqui conosco no Pimentelcast. Eu que agradeço, doutora Thaís, doutor Ronaldo, pelo espaço disponibilizado, para a gente poder contar aqui um pouco da história, da trajetória, da carreira jurídica, né, e das propostas para essa eleição que se avizinha do 5º Constitucional. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Bruno, a gente quer saber um pouco da sua trajetória na advocacia, para saber, o nosso público saber como foi que começou esse interesse pela vaga do 5º Constitucional. Tá, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Nóbrega, eu tenho 44 anos de idade, sou casado com Thaís, autora fiscal, sou pai de 3 filhos, Isabela com 13, Bruninho com 12 anos e Gabriela com 11, um atrás do outro. E iniciei minha trajetória jurídica ainda na universidade. Eu ingressei na Faculdade de Direito, lá no IP, né, no ano de 97, e ainda durante a faculdade eu comecei a estagiar no Tribunal de Justiça, né? Eu venho de uma família que não tinha tradição no direito. Meu pai era funcionário, era publicitário, minha mãe funcionária pública. Então, da universidade eu tive que começar a percorrer essa minha trajetória. E aí comecei estagiando no Tribunal de Justiça, trabalhei lá na diretoria judiciária, depois fui para a 2ª Câmara Civil, para assessoria, participando dos julgamentos, vendo sustentações orais, e aí conhecendo essa parte do tribunal desde da faculdade. E depois recebi o convite para ser assessor de desembargador. Fiquei um tempo lá na assessoria da desembargadora Fátima, também um período de bastante aprendizado. E quando me formei, fiz o exame da ordem, fui aprovado no ano de 2002, mas como eu trabalhava no tribunal, eu tinha um impedimento, então não tirei minha carteira da OAB. Só fui receber a carteira no final de 2003, em novembro de 2003. Vou completar agora 21 anos de efetivo exercício da advocacia. E durante essa minha trajetória de 21 anos, eu também, em 2006, eu prestei uma seleção pública lá no tribunal para o encargo de juiz leigo, de juizados especiais. Sim. Fui convocado em 2007 para atuar lá no juizado do Geisel, que quem conhece, atuava no juizado, sabe que era dividido a cidade, a parte mais populosa, Valentina, Geisel, Mangabeira, tinha só um único juizado, que era o do Geisel. E a outra parte da cidade, do litoral, eram divididos em 4 juizados. E o juizado do Geisel tinha sozinho mais processos do que os outros 4 juizados juntos. Meu então, Deus. A gente tinha lá, só tinha eu e mais 2 juízes leigos. Então a gente se revezava nas audiências, que tinha 40, às vezes até 50 audiências de instrução numa tarde, né? E eu particularmente já tinha visão assim dessa celeridade que precisava ser imposta, né, nos processos, porque eu, como advogado, eu vivia de honorários, né? Então eu sabia que enquanto mais durasse o processo, mais tempo ia demorar para o advogado receber seus honorários, né? Quem é advogado sabe que honorários não é o que muitos acham, uma gorjeta, uma ajuda que você está dando ali ao advogado, né? O honorários é que a gente sustenta nossa família, então é nosso próprio salário. Então eu já tinha essa preocupação. Na noite anterior já pegava a pauta de audiências, já havia aqueles processos mais rotineiros. Naquela época eram as ações de DPVAT, TAC-TEC, vício do produto. Então eu já tinha as sentenças prontas, eu já preparava para na audiência, eu já proferia a sentença e já encaminhar para o juiz togado fazer a homologação, né, para que o advogado já saísse dali com o resultado e, consequentemente, demorasse menos para receber seus honorários, né? Fiquei de 2007 até 2014 lá no juizado do Geisel e continuei advogando, porque eu só tinha um impedimento de advogar no juizado que eu funcionava, que era o do Geisel, que depois foi transformado no 2º juizado especial de Mangabeira. Então, durante esse período também continuei minha advocacia no escritório, era só eu e outro sócio. Comecei como advogado contratado e aos poucos me tornei sócio e foi aumentando o percentual até o final de 2011, né, quando eu entrei na Procuradoria-Geral do município de João Pessoa. Eu participei de uma eleição, fui coordenador jurídico de um candidato em 2020 e quando ele se sagrou vitorioso, ele me convidou para assumir a Procuradoria-Geral do município de João Pessoa. Até ali eu já contava com 18 anos de advocacia privada,
eminentemente privada. Lá no escritório a gente tinha clientes e atuava nessa área civil, comercial, trabalhista, né? E eu não tinha experiência nenhuma em advocacia pública. Fiquei até meio reticente no início se eu vou aceitar ou não, será que eu vou conseguir? Mas resolvi encarar esse desafio. Dia 1º de janeiro de 2021, tomei posse como procurador-geral do município de João Pessoa, em plena pandemia, né? Todos lembram, se recordam daquela época que toda sexta-feira saía um decreto que definia os destinos da cidade. O que é que poderia abrir, o que é que não poderia abrir. Então, o prefeito me deu essa incumbência de conversar sempre com o comércio, com a indústria, com os profissionais liberais, com os advogados, com a classe médica, né, para que a gente pudesse colocar no decreto as medidas que eram necessárias naquela época. Então, toda sexta-feira a gente editava um decreto, o prefeito assinava e definia os destinos da cidade, né? Somado a isso, teve a questão da vacinação. Nós tivemos vários e vários embates judiciais com o Ministério Público Federal, que tinha outro entendimento diferente do prefeito. Então, foi um período assim, de bastante tormenta, mas de bastante aprendizado também. Somado a isso tudo, João Pessoa conta com mais de 30 secretarias, 4 indiretas. Então, dos mais variados ramos do direito que você não estava acostumado a lidar no dia a dia, né? Somado a isso, a gente contava também com o Tribunal de Contas, Ministério Público, fazendo vários questionamentos, a gente tendo que responder tudo isso, e mais as ações judiciais, né? Mas assim, foi um período que eu vi que poderia também ajudar a advocacia, né? Você pode até estar se perguntando, sim, mas como é que um procurador-geral do município de João Pessoa pode ajudar a advocacia, né? Quando eu entrei na prefeitura, a gente tinha um atraso no pagamento de precatórios de 3 a 4 anos, o que ainda é excelente em comparação com outros órgãos que estão atrasados aí mais de 15 anos. Então, eu chamei o prefeito e disse, prefeito, o que é que a Constituição diz? Entrando no orçamento do ano subsequente, as condenações, que não seja RPV, obviamente, que seja por precatório, o município ou o estado teria até 31 de dezembro do ano seguinte para fazer esse pagamento. E a gente está atrasado aqui há 3 a 4 anos. Vamos pegar aqui a lei do acordo, vamos criar uma central de conciliação. O prefeito topou essa ideia, nós enviamos o projeto de lei para a Câmara, contamos com o apoio de todos os vereadores, foi aprovado de forma unânime, e João Pessoa passou a ter a primeira central de conciliação no âmbito municipal de todo o Norte e Nordeste, das capitais, né? E nós começamos a atuar em várias vertentes. Primeiramente nos precatórios. A lei de acordo de precatório de João Pessoa previa um deságio de 40%. Quando você colocava esse deságio de 40%, mais 20 ou 30% dos honorários e mais os impostos, ficava quase nada para os clientes, né? Para os proprietários, para os autores das ações. Então, a aceitação era quase nula. A gente lançava edital, tinha um interessado, 2, e aí nós reduzimos também, através de projeto de lei, esse deságio para 20%. E no primeiro edital que lançamos, nós já tivemos a aceitação de 190 credores, de um estoque de 300 que a prefeitura tinha aproximadamente. Ou seja, a gente conseguiu resolver boa parte dos precatórios com um único ato, na central de conciliação. E o que é mais importante nesse caso, que também a gente constou expressamente que os honorários advocatícios, tanto contratual quanto sucumbencial, seriam depositados diretamente na conta do advogado, para evitar o que acontece em alguns casos do cliente receber o dinheiro, sacar seu alvará, botar o dinheiro no bolso e esquecer que tem que pagar o advogado. É muito ruim. O advogado às vezes trabalha durante vários e vários anos numa causa, chega na hora de receber seu valor, descobre que o cliente gastou o dinheiro. Aí você vai ter que entrar agora com ação contra seu ex-cliente para você receber seus honorários. Terrível. Né? E aí também a gente atuou em outras vertentes, lá na Central de Conciliação. De indenização, por exemplo, tem um caso bem emblemático que aconteceu aqui em João Pessoa, que foi de um Uber que vinha transitando ali na Dom Pedro II com um passageiro e abriu uma cratera no meio da avenida e o Uber caiu numa distância de mais de 5 metros de profundidade. E no mesmo dia desse acidente, eu recebi o motorista lá no gabinete da Procuradoria. Eu sempre, quem me conhece sabe, quem sempre precisou ter contato lá na Procuradoria sabe que sempre as portas foram abertas. Eu sempre atendi todo mundo de forma indistinta.
Eu tenho sempre isso na minha vida, de tratar as pessoas com igualdade, né? Eu não acho que é por causa de um carro, de uma caneta, que vai tornar você mais importante do que outra pessoa. Eu tenho sempre isso, que todos são iguais perante Deus. Então eu tenho sempre esse tratamento. E no mesmo dia do acidente eu recebi o motorista lá. Ele chegou em prantos no gabinete, chorando, que aqui o Uber é o que sustentava a família dele, que ele tinha 2 crianças pequenas em casa e ele precisava comprar leite, fralda para as crianças, e ele não ia ter como comprar porque ele não estava podendo trabalhar. Teve perda total o carro. Então eu saí na mesma hora, liguei para o prefeito, vou aí no seu gabinete conversar que eu tenho um assunto urgente. E ele disse: prefeito, aconteceu isso, isso, isso. Aí ele disse: o que é que a justiça vai condenar a prefeitura? Eu disse: vai condenar os danos materiais, né? Houve perda total do veículo, que é um critério objetivo. Vai condenar os lucros cessantes, que é aquilo que o Uber deixou de ganhar por causa desse acidente, que ele também tinha como comprovar, através do seu aplicativo do Uber, o quanto ele ganhava por dia de trabalho, né? E danos morais, como era subjetivo, vai depender do entendimento do magistrado. Isso aí a gente não poderia fazer acordo. E aí fiz essa proposta para ele, ele aceitou. Nós levamos para a Central de Conciliação, fizemos a minuta de acordo e com menos de 10 dias do acidente, o motorista já estava com todo o valor depositado na sua conta. Então, se ele tivesse entrado na justiça, quantos e quantos anos ele ia demorar para poder receber esse valor, né? Então, resumidamente, essa é uma parte da minha trajetória jurídica. Excelente. Okay. Doutor Bruno, uma de suas propostas seria, abre aspas, incentivar a utilização dos meios alternativos de resolução de conflitos, fecha aspas. Como é que a gente traria isso na prática para o tribunal? Isso, desde a época que fui juiz leigo, né, Sim. que passei durante 7 anos aí, todo início de audiência eu sempre incentivava a realização de acordo. Eu sempre fui um entusiasta do acordo, da mediação, né, para se tentar resolver o problema, sem precisar judicializar. Certo. Então, desde essa época, eu sempre trabalhei nessa conciliação. Quando eu entrei na Procuradoria, que criei a Central de Conciliação, também tive esse olhar diferenciado. Por exemplo, com relação às ações de saúde, medicamento, travamos diversos diálogos com o Tribunal de Justiça, com a presidência, com os juízes que atuavam na área de conciliação do Tribunal de Justiça, para tentar mediar essas ações da saúde, né, para ver tipo de uma audiência, de um processo pré-processual, não uma audiência pré-processual. Antes de ingressar com a ação, tentar ouvir o município. O Estado já faz isso, né, tem um convênio com o tribunal, para a gente tentar resolver a situação antes de precisar desaguar no judiciário. Então eu sempre atuei nessa área, sempre fui entusiasta disso. Tem até um caso emblemático também aqui no município de João Pessoa, que foi o caso do Aeroclube. Né? O Aeroclube já vinha uma demanda jurídica travada entre os proprietários e o município há décadas, né? Vocês lembram que antes funcionava um aeródromo ali, né, o Aeroclube, e houve uma discussão judicial, houve até a destruição da pista. Sim. E ficou sem poder funcionar o Aeroclube, e também a prefeitura não conseguia a emissão de posse da área para fazer parque, praças. Então, todo mundo perdia. Todo mundo perdia. Quando entrei na Procuradoria, a primeira coisa que eu disse, eu vou estudar todo esse processo e vou tentar achar uma saída através de um acordo. Né? Porque judicialmente eu vi que já fazia mais de uma década que estava tramitando esse processo e não chegava a uma conclusão. Né? Fui procurar o promotor do Meio Ambiente e Patrimônio Público, na época doutor Carlos Romero, né? E aí eu disse: doutor Carlos, vamos tentar achar um acordo aqui para a gente tentar resolver de uma forma definitiva essa questão do Aeroclube. Né? Nós fizemos um estudo, vimos que 75% daquela área era área verde, ou seja, ninguém podia construir nada. E 25% era a área dos proprietários. A prefeitura tinha ingressado com ação de desapropriação, ou seja, ela ia pagar para poder ter a área para si, para a prefeitura. Então a gente fez o estudo. Eu disse: doutor Carlos, nós vimos aqui nos estudos que essa área de 25% tem desconstrutivo 1, ou seja, era um prédio de pequeno porte. E todos os terrenos ao redor, particulares, todos tinham em desconstrutivo 4. Ou seja, havia uma dissonância nisso, né? Porque todo mundo ao redor pode 4 e ali só pode em desconstrutivo 1. Antes tinha uma razão, porque ali era um aeródromo, né? Então realmente não poderia ser construído prédios ali, que tinha pouso e decolagem de aeronaves.
E aí, como foi desativada essa questão do aeródromo, nós fizemos a proposta. Vocês fazem a doação dessa área que vocês não podem construir para o município, construir um parque. Em contrapartida, a gente iguala nenhum benefício. Vocês vão ter o mesmo direito de todos os terrenos vizinhos. Que aí vocês podem vender, construir, podem fazer o que vocês quiserem. Né? Dr. Carlos disse, eu aceito desde que os 75% seja só de área verde. Só que o projeto que a prefeitura tinha implementação também de vias para desafogar o trânsito, quanto à mobilidade pública. Então ele disse, então vamos fazer a proposta para que essa parte de mobilidade também entre dentro dos 25% dele. E aí os proprietários aceitaram, fizeram a doação de 82,5% da área para o município de João Pessoa, obviamente sem o município pagar nada, e em contrapartida o município igualou o índice construtivo de toda a região. Ou seja, a gente conseguiu resolver essa situação. João Pessoa terá muito em breve um dos maiores parques verdes de todo o Brasil. Só para vocês terem a noção da diferença, o Parque da Jaqueira, que é muito conhecido em Recife, Pernambuco, tem 3 hectares. O Parque da Cidade aqui de João Pessoa vai ter 25 hectares de área verde. Bacana. Então, com o acordo, o que a gente pode trazer de benefício para a população? Verdade. Muito Excelente. bem. Excelente. Doutor, nesses mais de 20 anos de advocacia, quais foram suas maiores influências jurídicas? Desde o tribunal, no início, né, conheci desembargadores que hoje já são aposentados, Antônio Elias de Queiroga, desembargador Abraham Lincoln, quando eu entrei, ele compunha a segunda Câmara Civil. Então sempre tive admiração por esses desembargadores, sempre tive admiração por vários juízes e advogados, né, principalmente. Ainda quando estudante, que eu trabalhava na segunda Câmara Civil, com meu amigo Evandro Júnior, eu passava a assistir, né, todos os julgamentos, e eu via aqueles advogados, Paulo Maia, doutor Edísio Souto, doutor José Ricardo Porto, que hoje é desembargador, né, fazer brilhantes sustentações orais, e aquilo ali já me fascinava desde aquele início da carreira, né? E aí eu sempre dizia, eu quero ser advogado quando me formar, me tornar advogado. E graças a Deus consegui realizar esse sonho. Teve essas referências todas, né? Que bom. Doutor Bruno, a experiência como procurador-geral do município que o senhor nos trouxe mostra também essa preocupação com o erário. Esse exemplo aí foi um exemplo muito interessante, uma vez que houve uma grande economia para o município. Pensando em economia, será que se nós trouxéssemos alguma economia para o tribunal, não dava para baixar essas custas, doutor Bruno? O que é que a gente faz com essas custas? Essa questão de custas eu já escuto, né, desde a época da universidade. Eu participei de uma primeira eleição da OAB, depois de formado, salvo engano foi o doutor Zé Mário Porto contra o professor Marcos Caju, a eleição. Sim. E desde essa época eu já lembro desse embate, que era quanto à questão da redução das custas, né? Todos os candidatos da OAB, em todas as eleições, fazem essa proposta, né, que vão reduzir as custas. Mas, assim, verdadeiramente, a gente só vai conseguir um dia reduzir as custas com o quê? Com diálogo, com acordo, né, com a mediação. Eu sempre defendo isso, de que para ter redução das custas, precisa sentar numa mesa de debate, Tribunal de Justiça, governador do estado da Paraíba, presidente da Assembleia Legislativa e principalmente a Ordem dos Advogados do Brasil, para que seja aberta essa caixa preta, né, para que todo mundo faça um estudo, porque não é justo, não é crível que a Paraíba, né, seja um dos estados mais pobres da federação. E em contrapartida? Tem a segunda, salvo engano, custa mais cara do Brasil. Né? Então, enquanto não houver esse consenso, todo mundo sentar numa mesa para discutir, para chegar a um denominador comum. Né? Porque hoje em dia a gente tem muita parte que deixa de entrar com ação, né? Tem negado o acesso à justiça por causa do valor das custas. Mesmo havendo uma decisão reduzindo os valores, mesmo assim, para algumas partes fica inviável, sem condições de arcar com esse pagamento das custas. Antigamente, quando eu comecei a advogar, também ninguém pagava. Todo mundo pedia justiça gratuita e tudo era concedido, né? Então, nem pode ser como era antigamente, nem pode ser como é hoje. Mas para resolver, né, efetivamente precisa sentar numa mesa de debate todos esses atores que eu já citei, para a gente chegar a um denominador comum,
através de um projeto de lei, né, de iniciativa do governador, da Assembleia, fazer essa redução das custas. Porque reduzindo, mais pessoas vão ter condições de pagar. E com certeza vai conseguir equilibrar essa balança. Bom, excelente. Verdade. Doutor Bruno, os pleitos dos advogados do interior são os mesmos dos advogados da capital? Quais são os maiores problemas e o que pode ser feito? Eu tenho rodado, né, todo o estado da Paraíba nessa campanha. Fiz questão de visitar o maior número de cidades possíveis, né, visitar os escritórios, ouvir os relatos dos advogados. E realmente os advogados do interior, do sertão, eles reclamam muito da dificuldade de acesso. Principalmente pela distância, né, que separa o Tribunal de Justiça do sertão, do interior. E principalmente depois da pandemia, né, a dificuldade de conseguir contato com os juízes do interior, conseguir contato com os servidores, com alguns desembargadores. Então esse é o maior reclame da classe da advocacia, o acesso. Né? E todo desembargador, como servidor público, porque ele é um servidor público e a palavra já está dizendo, né? Servidor, ele está ali para servir, né? Tem que dar esse amplo acesso, usar das tecnologias que nós temos hoje, principalmente depois da pandemia, né? Para facilitar esse acesso de todos os advogados, independentemente de onde eles estejam. Não tem sentido um advogado sair de Bonito de Santa Fé, ter que se dirigir até João Pessoa para despachar com um desembargador, para entregar um memorial, né? Quando ele pode fazer isso de forma remota. Nós temos exemplos, por exemplo, no TRF da 5ª Região. Alguns gabinetes têm uma sala virtual aberta durante todo o tempo do expediente. Se o advogado precisa falar com o desembargador, ele entra lá e pede para falar. Se o desembargador tiver exceção, ele é atendido pelo chefe de gabinete, por algum assessor. Mas se o desembargador estiver no gabinete, ele tem que atender o advogado. Entendeu? E é assim que eu defendo esse amplo espaço aberto, esse amplo acesso dos advogados aos gabinetes. Obviamente que muita gente quer ser desembargador e não tem noção, não tem ideia de quanto um desembargador trabalha, né? Não só é naquele dia ali na sessão que tem. Ele tem sessão da Câmara Civil ou Criminal, ele tem sessão do Tribunal Pleno, ele tem sessão do Conselho da Magistratura, ele tem sessão dos órgãos especiais. Fora isso, existem ainda comissões dentro do tribunal, existem as reuniões administrativas para se tomar medidas administrativas do tribunal. E é aí onde eu defendo que durante essas tomadas de decisões administrativas, que a decisão vá repercutir na esfera da advocacia, a OAB precisaria ser chamada para a mesa de debate, né? Não tem sentido o tribunal decidir tomar uma decisão que vai repercutir na esfera dos advogados e não chama nem a OAB para conversar, né? Isso aí, dentro das minhas propostas, eu também defendo isso, dessa necessidade de ouvir a advocacia, de ouvir a OAB. Muito bem. Doutor Bruno, essa questão da paridade, como é que o doutor Bruno enxerga? Uma vez que o Ministério Público não adotou a paridade, o próprio tribunal também não adotou, e a OAB, ela chega com essa proposta de paridade. Doutor Bruno, como conselheiro estadual, como é que teria votado? Teria feito alguma emenda a essa proposta que existe hoje? Como seria a sua posição nesse caso? Eu teria acompanhado e teria votado a favor da paridade, né? A paridade não foi criada aqui pela Paraíba. Sim. Né? Esse é um movimento que já vem crescendo em todo o Brasil, né? Vários estados do Brasil já adotam essa questão da paridade, né? João Pessoa até demorou um pouco. João Pessoa não, a Paraíba demorou até um pouco a tomar essa decisão, né? Você vê aí, pode pegar as 3 últimas eleições diretas para o 5º Constitucional, aqui elegeu o desembargador Joás, aqui elegeu o desembargador José Ricardo Porto e aqui elegeu o desembargador Leonardo Trajano. Se você pegar as 3 listas, salvo engano, só uma mulher figurou uma vez, foi a doutora Celeide, lá de Campina Grande. Então, precisava corrigir, né, esse defeito e garantir a participação das mulheres nesse pleito. Hoje em dia, salvo engano, até aqui na Paraíba, hoje já são mais advogadas do que advogados, né? Então, nada mais justo do que possibilitar essa participação efetiva das mulheres nesse pleito também do 5º Constitucional. Muito bem. Ok, doutor. Doutor, em razão do ativismo judicial, a OAB ela vem sendo bastante criticada, principalmente no Senado Nacional.
Qual a importância da OAB para o doutor? Assim, a OAB é aquele escudo para a proteção dos advogados. Uma coisa sou eu, Bruno Nóbrega, você, Ronaldo, e fazer uma reclamação no tribunal. Outra coisa é a OAB encampar, né, essa luta em favor de toda a advocacia. Então, mais do que nunca, durante os tempos atuais que nós estamos vivendo, né, é importante essa atuação efetiva da OAB. Uma OAB que deve ser desvinculada de qualquer questão partidária, política, né? Ter olhos só para a advocacia, só para os advogados. Essa é a minha posição com relação a essa questão. Ok. E a questão do ativismo judicial, como é que o doutor Bruno vê? É omissão do legislativo ou existe excessos? Não, na verdade, a gente sabe que existem excessos, né? Mas muitas das vezes são feitos comentários sem se conhecer realmente a realidade processual, né? É verdade. Hoje em dia tem esse embate político muito forte, né? Então qualquer decisão tomada por ministro tal, porque a política e o jornalismo entendeu que ele é do lado A ou B, Sim. tudo que ele tomar está errado, né? Mesmo sem conhecer o processo. Então é importante, né, que antes de manifestação de qualquer decisão, de qualquer comentário, né, você conheça bem do processo, né? Saiba as razões porque o desembargador, o ministro está tomando aquela decisão. Agora, obviamente que eu sou sempre defensor da Constituição, né, que separa o poder legislativo do judiciário, do executivo. Então, caso algum desses poderes extrapole, né, interfira em outro poder, nós temos as medidas jurídicas cabíveis para se corrigir esse equívoco, essa deficiência. E aí, muitas vezes, dentro dessa militância do judiciário, acontece também a violação das nossas prerrogativas. Esses excessos acabam também prejudicando os advogados quando, por exemplo, não tem nem sequer acesso aos autos. E aí, a pergunta, doutor Bruno, que contribuição, doutor Bruno, como desembargador, poderia dar para que as nossas prerrogativas no estado da Paraíba fossem mais respeitadas? Isso é sempre defender contraditório, a ampla defesa, em qualquer caso, né? Não é admissível que um advogado não tenha acesso aos autos de um processo, aos autos de um inquérito, né? Violando aí flagrantemente as prerrogativas dos advogados, né? É preciso que até se majore os crimes, as penas contra os atos que tiram o direito às prerrogativas dos advogados, né? Cada dia mais a gente vê casos e casos de violações de prerrogativas, né? E hoje, mais do que nunca, a OAB precisa escolher bem um representante lá no Tribunal de Justiça para que vá defender também essas prerrogativas, né? O componente do Tribunal de Justiça escolhido pela OAB através do 5º Constitucional, obviamente que ele não vai poder ser parcial em suas decisões, porque todo julgador tem que agir de forma imparcial. Mas com relação à defesa das prerrogativas dos advogados, ele vai ter sim ter lado. Ele vai ter que lembrar de onde veio. Ele não vai poder deixar que essas prerrogativas sejam violadas sem que haja um questionamento. Eu não digo ter que brigar com outros desembargadores, mas você levantar a voz, você defender essa bandeira de que as prerrogativas têm que ser respeitadas em prol da advocacia. Muito bem. E até teve um caso que chocou todo o país, né? Onde uma advogada grávida não pôde antecipar sua sustentação oral. São coisas que beiram até a desumanidade. Falta, às vezes, sensibilidade, não é isso, doutor Bruno? Isso. Existe legislação, né, que prevê essa garantia das mulheres grávidas ter preferência na sustentação oral. E você vê praticamente um julgador rasgar, né, a legislação sem fundamento nenhum, né? Verdade. Eu vi um caso recentemente na internet de um processo judicial que tinha havido uma condenação aproximadamente de 8 milhões e tinha sido condenado 20% de honorários, dava 1.600.000. E houve um recurso da parte adversa e o resultado do julgamento foi uma redução dos honorários para R$5.000.
Absurdo, né? Você vê que o STJ já pacificou essa questão quanto aos honorários em processo de valor de condenação certa. Então, tem percentual previsto no Código de CPC. O juiz não pode, o desembargador não pode fazer uma apreciação equitativa e arbitrar um valor se tem valor justo, né? Isso. Se tem valor certo da condenação. E tem esse percentual previsto na lei. Então, Verdade. Doutor, Muito bem. A gente sabe que, principalmente em pós-pandemia, houveram algumas tecnologias que foram implantadas no judiciário, né? Quais tecnologias o doutor acha importante serem implantadas no TJPB para a melhoria do dia a dia do advogado? cada dia mais, tanto os tribunais de justiça do país quanto a própria advocacia, né, vão precisar ter essa atualização quanto à questão de inteligência artificial, desses outros mecanismos tecnológicos. Eu assisti uma palestra de um juiz federal que é assessor de ministro no STF. E ele fez a explanação da quantidade de robôs que hoje o STF tem, que consegue ler as peças iniciais dos recursos extraordinários e já coloca as sugestões de decisão baseadas nos precedentes do próprio ministro relator, né? Obviamente que toda decisão só sai depois de conferido pelos juízes federais assessores e pelo ministro, mas já há esse adiantamento dessa análise prévia, né? O STF, salvo engano, já tem 2 robôs que faz essas leituras. E aí, cada dia vez mais, os tribunais precisam também dessa atualização tecnológica para poder acompanhar. E a advocacia também. Aqui no Tribunal de Justiça já tem alguns robôs com relação a notificações, a citações. Lá, quando eu estava na Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa, a gente também precisou implementar essa questão tecnológica. Assim que eu entrei, nós fizemos uma licitação para a contratação de um processo eletrônico de inteligência artificial também nos processos da Procuradoria, né? Antes a gente demorava aí 5, 6 dias para dar entrada em várias execuções fiscais. Hoje em dia, dá entrada nessa mesma quantidade com um clique, em 5 minutos está tudo protocolado no Tribunal de Justiça. Então, cada dia mais, tanto a advocacia quanto os tribunais vão precisar se adequar a essas inovações tecnológicas. Doutor Bruno, que dica o doutor daria para o advogado iniciante? Recebeu a carteira da OAB agora e quer crescer na sua advocacia. Qual seria, assim, umas dicas de ouro que, se o doutor Bruno soubesse lá atrás, talvez pudesse ter facilitado mais sua carreira? Correr atrás, não ter receio de encarar qualquer tipo de desafio, né? Seja em que área for, buscar se aperfeiçoar sempre, né? Estudar, participar de palestras, de congressos, tá sempre buscando essa atualização, né? Eu sempre, desde o início, gostei muito de direito eleitoral. Sim. Né? Participei de várias e várias eleições, que é um direito bem dinâmico. Os prazos, principalmente durante o microprocesso eleitoral, são bem exíguos, prazo de 24 horas, 48 horas. Sim. Então, é uma demanda assim, que você consegue aprender rápido, até por impulso, porque a quantidade de demandas que tem, né, e você tem que agir com celeridade. Isso aí até lhe treina para o resto dos processos que tem prazo de 15 dias. Você acha até muito já, quando você advoga no eleitoral, né? Bem, quem passa pelo eleitoral já ganha uma prática aí diferenciada, né? É uma boa escola, com certeza. Doutor Bruno, a gente queria também ouvir um caos, uma história engraçada. O doutor já contou algumas histórias aqui, mas uma que também tenha marcado aí sua advocacia por ser engraçada ou inusitada ou marcante mesmo. Marcante. Inclusive com relação ao direito eleitoral também. Pronto. Eu estava trabalhando numa campanha política para governador do estado aqui da Paraíba. Sim. E como o direito eleitoral, os prazos não se interrompem sábado, domingo, feriado, durante o processo eleitoral, nós estávamos de plantão, salvo engano era um sábado, eu e um colega, advogado, e recebemos uma denúncia de que estava havendo distribuição de cesta básica em um comitê eleitoral jurídico de outro candidato. Mas isso acontece aqui na Paraíba? Foi a informação que nós recebemos, né? Então, eu conversei com meu colega, eu disse, vamos lá averiguar, né? Fomos eu e ele, e o motorista que estava lá era um policial, mas estava de licença,
E aí foi nos acompanhando. Quando chegamos lá, nós encontramos um irmão de um candidato que a gente sabia que votava do outro lado, mas que a gente viu que ele estava num carro todo adesivado do candidato que a gente estava defendendo. A gente achou estranho, né? Vamos ficar aqui olhando. E o comitê eleitoral deles, o jurídico eleitoral deles, era do lado de um cemitério. Sim. Então eu entrei com o meu colega pela parede do cemitério, nós ficamos olhando e realmente a gente viu que alguns carros paravam, recebiam alguma coisa e saíam. Táxi, na época. E aí tem alguma coisa errada aí. E aí nós fomos se dirigindo até lá, o policial abordou esse irmão do candidato lá, fez a revista e nós vimos que estava cheio de material de propaganda do nosso candidato. E a gente sabia que ele votava no outro lado. E quando o policial estava fazendo essa revista, Sim. um outro policial que estava trabalhando de segurança no comitê deles, saiu com arma em punho. O nosso policial também apontou para ele e eu fiquei no meio. Eu, meu colega, entre os dois policiais, um armado apontando para o outro. E eles discutindo a patente, quem teria que baixar a arma ou não. E eu olhei para o meu colega, ele fez, e aí, vamos correr? Eu disse, se a gente correr, vai ser bala para todo lado. É melhor ficar parado. Vamos sair bem devagarzinho, a gente foi andando devagarzinho, se encostou no muro. Quando viu que tinha baixado a poeira, a gente correu, não voltou nem lá mais para ver o que é que tinha dado a confusão final. Mas eu sei que foi parar juiz, promotor lá na casa para resolver essa situação. Quer dizer que ele estava disfarçado como se fosse do outro candidato. Isso. E esse caso no estado a gente fica entre duas armas, um apontando para o outro e a gente sem saber o que fazer. É a situação difícil mesmo, viu? Com certeza. Doutora Thaís, vamos aos nossos recadinhos? Sim. Gente, a gente pede que vocês curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, mandem para todos os grupos, colegas advogados, familiares, divulguem bastante. Essa semana a gente está quase todos os dias trazendo conteúdo jurídico para vocês, então é muito importante também para vocês escolherem, né, os candidatos para a próxima votação do Quinto Constitucional. E às vezes alguém diz assim, mas o podcast é só com candidatos do Quinto por enquanto, estamos aproveitando este momento, mas é claro que aqui sempre a gente vai estar trazendo conteúdo jurídico de qualidade para todo mundo, quem é da advocacia e quem não é também, para aprender aqui lições valiosas. Então tem que curtir, tem que compartilhar, tem que se inscrever no canal, né? Como a doutora Thaís falou, manda lá para o grupo da família, manda para o grupo do escritório e vamos divulgando aí o Pimentel Cast. Isso mesmo. Doutor Bruno, estamos praticamente chegando ao final do nosso programa. Passou muito rápido, não é? Muito rápido. E eu queria que o doutor Bruno, olhando para aquela câmera 1 ali, aquela primeira câmera, a câmera da verdade, dissesse para toda a advocacia paraibana por que votar no doutor Bruno Nóbrega. Queria falar aqui para todas as advogadas e advogados da Paraíba, né, que no próximo dia 18 a advocacia terá uma eleição bastante importante, né, onde nós escolheremos o representante para representar a advocacia no Tribunal de Justiça através do Quinto Constitucional. Então é importante que vocês conheçam todos os candidatos, toda a sua trajetória de vida, todas as suas propostas, porque é uma eleição que a advocacia tem que escolher bem. A média de idade dos candidatos está entre 40 e 50 anos, né? E o que quer dizer isso? Que o desembargador que foi escolhido vai ter aí entre 25 a 35 anos no tribunal. Então é importante que a advocacia conheça todos os seus candidatos. E eu queria pedir a oportunidade a vocês de disponibilizarem um dos seus 6 votos. Como vocês sabem, todo advogado e advogada adimplente tem a opção de votar em até 6 nomes, né? E aí eu deixo aqui meu pedido especial para vocês, para que no próximo dia 18 de setembro votem Bruno Nóbrega 111 para desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Muito obrigado a todos. Muito bem. Então, quem que tem que votar aí? 111. Bruno Nóbrega. Exatamente. Dia 18. Muito Estaremos bem. todos lá votando. E já queremos deixar aqui o convite, doutor Bruno, para a lista sextupla também, viu? Quando estiver na lista sextupla, volto novamente para o Pimentel Cast para falar ainda mais dos seus projetos, das suas propostas, para reforçar agora esse pedido para os desembargadores também, e assim na lista tríplice e também permitindo Deus como desembargador. Já está feito o convite, viu? Já deixa aqui esse compromisso, que sendo da vontade de Deus, né, e da vontade dos advogados, que eu esteja nessa lista sextupla, já deixo aqui o compromisso firmado de se fazer presente. E até lhe parabenizando também, Ronaldo. Você descobriu hoje que vai ser pai, né, pela 3ª vez. Isso. Me dá os parabéns também.
Muito obrigado. essa dádiva. Foi uma alegria, viu? Doutor, muito obrigada pela participação. Foi bastante enriquecedor saber da sua trajetória. Meus parabéns também pela a sua trajetória, né? E a gente queria deixar aqui o espaço aberto para quando o doutor quiser voltar, ficar à vontade. Estamos sempre de portas abertas para o doutor. Tá, agradecer, doutora Thaís, né? Parabenizar pelo programa PimentelCast, né? Está sendo assistido aí por vários e vários internautas, né? Está crescendo e vocês, até antes de começar aqui, a gente já estava com algumas outras ideias, né? Que vocês estão tendo de ouvir outras pessoas, outros Sim. advogados, juízes, promotores, Isso. né? Desembargadores. É importante isso para a advocacia, né? Esse espaço. Verdade. Eu queria agradecer mais uma vez a disponibilização. A gente que agradece. Gostaria também de parabenizar o doutor Ronaldo, que a gente ficou obrigado. sabendo hoje. Que Deus abençoe, que venha com bastante saúde. Amém. Parabéns, Muito doutor. obrigado, muito obrigado. E com isso, chegamos ao final do nosso episódio. Sim, mais um, graças a Deus. E então é isso, pessoal. Até o próximo PimentelCast. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.